nos contaminar por essa indignação, não é? Ainda tratando da fala do doutor Tiago, ainda que compreenda a postura e as dificuldades do Ministério Público, o que eu não compreendo é que há uma estatística que se coloca frontalmente contra esse raciocínio. Se nós estivéssemos falando de uma estatística baixa de letalidade cometida pelo Estado, tudo bem, mesmo com toda... admitir-se-ia que houvesse toda essa dificuldade, de um lado a visão corporativa, do outro lado a predominância de uma visão que acha que a segurança, em tese, do cidadão é mais importante do que a vida de qualquer outro, mas com o número que nós estamos vivendo no Brasil de mortes, de assassinatos de jovens e de não jovens até, a situação fica escandalosa. Quer dizer, esse fim de semana, toda a imprensa nacional está diante de tentar identificar o que é que aconteceu em São Paulo. O que é que aconteceu em São Paulo? O que justifica a morte de uma dezena de pessoas, mais de uma dezena de pessoas, e me impressiona que não haja um pronunciamento das instituições da justiça no Brasil. Você tem a opinião dada na imprensa, a opinião da Polícia Militar, do secretário de Segurança. Ora, esses são... Mas o que pensa, né, do ponto de vista de dar uma satisfação, uma análise para a sociedade brasileira que se pergunta o que está acontecendo, o que pensa a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma tradição na luta democrática do nosso país, na defesa da Constituição, na defesa, portanto, das referências democráticas da Constituição brasileira. O que pensa o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, como se pronunciar diante disso? O Conselho Nacional de Justiça, como é que vê esse fato? Né? Os tribunais, eu acho que não há uma indagação da sociedade brasileira, nem a busca de uma responsabilização da sociedade brasileira dessas instituições. É como se só existe no país o poder executivo. Se matou, se morreu, quem tem que responder é o governo do Estado. É, em parte, o governo do Estado. Mas não é apenas o governo do Estado. É preciso fomentar um diálogo, uma inquietação maior que coloque em discussão mesmo um posicionamento dessas instituições. E eu acho que a nossa CPI, assim como a CPI da Câmara, pode até fazer conclusão de coisas semelhantes. Nós podemos até chegar a concluir que há um genocídio da juventude negra no Brasil. Mas nós não avançaremos se nós não discutirmos a política de segurança pública do Brasil. Porque essa conclusão não nos levará a uma mudança radical da nossa posição. E eu penso que realmente é chegada a hora de colocar isso na pauta. Eu digo que a semana passada nós estávamos discutindo com o presidente do Senado Federal, na sua mesa, com todos os líderes do Senado, uma pauta de reorganização do governo brasileiro, em que o Senado, como parte do Congresso Nacional, não é absoluta a pauta do Senado, é apenas uma contribuição inicial para a discussão da governabilidade no Brasil. E o que havia na mesa era uma pauta econômica. E alguns senadores, se não me engano, o senador Capi, levantou a necessidade de se colocar uma pauta que também, pontos naquela pauta que saísse da pauta da economia,
que incorporasse as angústias da sociedade brasileira, e uma central é a angústia em relação à segurança pública. Aliás, a PEC citada pelo doutor Tiago é a PEC do senador Lindbergh, que é o nosso relator nesta comissão. O senador Capi também tem uma PEC visando a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, de uma busca de dar garantia ao financiamento da segurança pública. E alguém se referiu à PEC 51, falando que era preciso colocar na pauta a discussão da desmilitarização da Polícia Militar. Imediatamente, 3 ou 4 líderes se levantaram e disseram: isso é o fim do país. Isso é o fim do país. Como é o fim do país? Primeiro, o país não começou com a polícia, né? Existiu antes da polícia. Agora, é claro que ninguém está propondo, quando é preciso desmistificar a desmilitarização da Polícia Militar. É necessário se fazer uma reflexão e uma explicação do que é isso. Senão as pessoas não vão ter condição de debaterem essa questão. Porque partirão do princípio, quando você parte de uma premissa falsa, dificilmente chegará a uma conclusão não falsa, né? Então, eu acho que essa questão é realmente uma questão que deve ser colocada no topo da nossa discussão. Não é possível rediscutir a governabilidade desse país apenas, no caso da segurança pública, pensando-se em aumentar o efetivo policial, em aumentar o armamento de cada cidade, porque nós não teremos como, num país de dimensão continental como o nosso, com as carências de educação, de saúde que nós temos, apenas crescer o orçamento da segurança pública, né? Então, nós temos que crescer esse orçamento, se necessário, mas numa mudança de política. É isso que pensamos, mas nós precisamos deixar de pensar em círculos de especialistas, para transformar esse debate num debate da sociedade. Eu tive a oportunidade, senador Theomário, de participar de um debate grande sobre esse tema na eleição passada, porque fui candidata ao governo. Participei de um seminário da Universidade Federal, do mestrado de Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia, e tive a oportunidade também de fazer um debate público com especialistas do Rio de Janeiro, da Bahia, e senti justamente que é necessário que esse debate se alargue, para que a gente não confunda o debate de uma nova política de segurança pública, e por isso ela não pode estar restrita àqueles que executam a segurança pública, porque ele tende a se tornar um debate que é perpassado pelos interesses corporativos. Aí vem a discussão, a disputa entre delegado e agente, entre policial militar e o delegado civil, e você não sente que há uma luz no fim do túnel. Então, é preciso criar um projeto e abrir o debate já com um projeto novo que possa, com base nas experiências internacionais também. E o Brasil, não apenas nos Estados Unidos ou na França, mas até pesquisar como é que ocorre na América Latina, onde é que está dando certo uma polícia de forma diferente, como é que ela se referencia numa estratégia mais democrática, porque, afinal, o grande desafio da discussão da letalidade dos jovens está justamente na América Latina. Esta é uma questão da América Latina. E é uma questão da América Latina que se associa à pobreza, à falta de oportunidade, ao racismo, de
diversas naturezas, né? Ao racismo contra os negros, no caso do Brasil, no caso do Brasil ao norte contra os índios, no caso de outros países da América Latina, também contra os índios, né? E, eventualmente, até na América do Norte, contra os latinos e contra os negros, né? Então, eu acho que nós realmente devemos colocar na pauta do Congresso Nacional uma discussão mais aberta e rejeitar a ideia de que só quem entende de segurança pública é delegado, é policial militar. A população entende, porque ela vive. Ela tem a pesquisa feita recentemente. Acho que a semana passada foi divulgada, né? Qual é a sensação do povo brasileiro diante da polícia. E, infelizmente, porque nós sabemos da importância da polícia e da necessidade dela para a garantia da ordem, mais do que a garantia da ordem, a garantia do exercício do direito de todo cidadão brasileiro, do ir e vir, do direito à saúde, do direito à educação. E não conseguimos realizar isso sem esse debate. Bom, eu queria fazer mais duas perguntas. E depois passar para Thelmário. Não, passo logo para Thelmário, para que ele pudesse fazer essas perguntas, para poder a gente... Eu peguei esse roteiro aqui um pouco para a gente depois passar também para o relator. Mas agradecer a Thelmário e passar a palavra a ele. Então, na fala do coronel, ele disse o seguinte, uma hora. Nós temos um direito penal subterrâneo. Nós temos uma saúde subterrânea, onde nós temos uma saúde privada para os ricos e uma saúde do SUS para os pobres. Nós temos uma educação subterrânea, onde nós temos uma escola de qualidade para os ricos e nós temos uma escola pública desestruturada para os mais humildes. Então, nós temos vários setores públicos que realmente são subterrâneos. Mas, aproveitando... Aqui uma proposta, uma fala que veio também pelo Alô Senado, na verdade é uma referência do Jair de Paula Cruz, que é do Rio de Janeiro. Ele diz assim: os parlamentares deveriam assistir a essa CPI, para compreender a violência que assola o país, já que a população é refém dessa violência e ainda depende de medidas que só podem ser tomadas por políticos. Aí a Silvana Moreira, que é lá da Bahia, a terra da nossa senadora Lídice da Mata, ela diz: quero parabenizar os senadores presentes. Como disse o coronel, essa audiência deveria estar lotada pela importância do tema. O povo vai às ruas fazer mobilização por saber lá o quê, mas não se mobiliza para debater e encontrar soluções para esse horror do dia a dia, morte dos jovens. É um sentimento desses dois ouvintes. Mas aqui tem o Kleber do Distrito Federal, Kleber Roberto César Ferreira Filgueiras Martins. Ele diz o seguinte, e aí vai para os dois: qual a opinião dos palestrantes sobre a redução da maioridade penal? Aí ele pergunta mais: qual a proporção entre os menores negros e brancos que são vítimas da violência? Aí interliga com uma outra pergunta também aqui do Distrito Federal, do José Antônio da Silva, não, de São Paulo. Ele diz assim: uma forma de reduzir os altos índices de criminalidade na juventude seria reduzir a maioridade penal para 16 anos. Outra forma, acredito, seria possibilitar o ingresso dos adolescentes no mercado de trabalho a partir dos 16 anos. Quer dizer, um faz uma pergunta sobre qual a opinião sobre a menoridade, e o outro opina que a menoridade, aí na pergunta, na resposta, dá de matar as duas. Aí lá adiante, também o José pergunta de novo: acredito que a polícia militar ganha muito pouco para enfrentar os riscos da profissão.
A categoria deveria ser mais valorizada. Coronel Ibis, a Anistia Internacional acaba de lançar um relatório apontando uma série de abusos por parte de policiais, resultando em altíssimo índice de homicídios ou execuções cometidos por policiais em serviço. O senhor conhece as recomendações? Acho que são apropriadas? Dentro dessa pergunta, o senador Lides fez um questionamento. Qual o melhor modelo hoje no mundo? Qual modelo nós poderíamos tomar como um princípio de referência para que a gente realmente amenizasse? Também numa fala do coronel, ele cita que a mídia, ela se comporta balizando o comportamento da polícia. Claro que a mídia acaba fazendo reflexo daquilo que é a nossa sociedade. Isso foi muito bem colocado pelos dois palestrantes. Você vê, às vezes, uma pessoa diz assim, olha, a polícia matou 5 numa ação. Mas eles eram o quê? Imaginar, bem merecido. No ponto de vista de alguns ouvintes. Já vira de costa e já está aceita. Isso foi colocado muito amplamente aqui pelos dois nossos palestrantes, já foi colocado por outros também. Então, há esse conformismo, há essa interpretação que ao marginal tudo pode. E com isso nós temos 2 sistemas de lei. Aquela que ao marginal pode morrer, pode ser morto, e o outro que se torna aparentemente um crime. A partir desse princípio, me parece que toda vez que a polícia tem um confronto, e que aí é um momento de confronto ou não, ou uma ação mais forte, claro que um confronto, ele te dá o próprio álibi do confronto. Mas quando há só um lado vitimado, me parece que o primeiro ponto é dizer que você foi atacado, foi um contra-ataque, policiais e marginais. Dentro desse contexto, você falou das drogas. Então, formalizando a pergunta aos dois. Essa questão da droga no Brasil, a proibição na forma absoluta como ela também não colabora para essa ação? Não queria deixar essa pergunta.